trouxe esperança na área da saúde. É uma vacina contra o câncer de mama desenvolvida pela Universidade Americana de Harvard. No estudo, uma mulher recebeu a dose dessa vacina. O nome dela é Maria Kitai, de 67 anos. E aí, eu convidei a médica oncologista, a doutora Natália Naves, para estar aqui com a gente, explicando melhor sobre isso. Natália, muito obrigada, viu, por ter vindo. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre isso. De esperança, né? E de um estudo que está sendo feito há muito tempo. Sim. Essa vacina, ela vai agir de que forma? É na prevenção ou no tratamento? Então, é na prevenção, só que assim, para pacientes que já têm o diagnóstico do que a gente chama de carcinoma in situ. O que é o carcinoma in situ? É um tipo de câncer que ainda não invadiu a membrana, não caiu na corrente sanguínea, como se fosse uma lesão pré-cancerígena. Entendi. Entendeu? Então, a paciente, nesse caso desse estudo, eles queriam 50 pacientes com essas lesões pré-cancerígenas para aplicar essa vacina e ver se essa vacina vai ter um impacto em reduzir a chance dessa mulher ter um câncer de mama no futuro. Então, isso reforça para a gente o quê? A necessidade de fazer os exames de rastreio, porque só vai descobrir que tem o carcinoma in situ quem está fazendo mamografia, autoexame da mama, entendeu? Entendi. Então, assim, para explicar um pouco dos estudos, em oncologia e nas outras áreas da medicina, a gente divide os estudos em fase 1, 2 e 3. O fase 1 é para detectar a dose da droga, que é segura, que não vai dar efeitos colaterais naquela pessoa, mas que também tenha eficácia. O fase 2, ele vai pegar a droga na dose segura, que a gente achou lá no fase 1, aplicar na paciente e ver o quanto aquilo vai responder, certo? E o fase 3 randomizado, que é quando você compara, digamos, a droga com um placebo, ou com outra droga que já vinha sendo utilizada na prática, para saber o que é. Então, a gente ainda está na fase 2. Na fase 2. Mas, assim, é uma esperança porque se isso mostrar uma resposta imunológica e for para o fase 3 e comprovar que quem toma essa vacina tem menos chance de ter um câncer do que quem não tomou, a gente já tem uma nova esperança, uma nova opção de tratamento. Porque hoje em dia, o que a gente faz? A gente individualiza alguns casos dessas pacientes que têm carcinoma in situ de alto risco para ter um câncer de mama no futuro e a gente dá o tamoxifeno, que é um remédio que a gente usa uma hormonioterapia, certo? Não é indicado para todo mundo, né? Eu estou falando assim do que a gente tem disponível hoje como prevenção de um novo câncer de mama no futuro. E que se a gente tiver a vacina, talvez seja mais eficaz. E menos efeito colateral, menos risco de trombose, né? Então, realmente, com o avanço da medicina e tanta coisa que a gente vem vendo, né? Terapia celular, imunoterapia, CAR-T-cell, vacina, a gente vê uma notícia dessa e a gente... Fica bem animado, né? Dá um alívio, assim. Sim, com certeza. Isso serve para a gente mostrar, ok, tá, tudo bem, não é uma vacina que vai ser para a população inteira, né, e que todo mundo vai tomar e vai diminuir as chances de ter o câncer, mas que mostra o futuro da oncologia, a quantidade de novas terapias, de novos tratamentos, né? Antigamente não se falava em vacina para câncer de mama, para câncer de nenhuma especialidade, né? E hoje em dia a gente sabe o quê? A gente vem reforçando nas campanhas a necessidade da vacinação das hepatites. A gente acabou o julho agora, né? O julho amarelo das hepatites virais, porque isso, de certa forma, previne o câncer de fígado, né? Que é uma consequência das hepatites B e C. E também em relação à vacina do HPV, né, que é muito importante para prevenir câncer de colo de útero, câncer de garganta, de pênis, de vulva, né? Então, essas vacinas a população não pode deixar de tomar. Porque é uma proteção significativa, justamente. Não é, Natália? Então, isso aí, vacina de HPV e de hepatite, que já tem disponível, a gente não pode ficar com esperança de ter uma vacina para o câncer de mama e deixar de tomar as vacinas que a gente disponíveis, que a gente já tem disponível hoje em dia. Aí essa senhora Maria, né, que foi aí, ela tomou a primeira dose dessa vacina. Quanto tempo deve levar para se ter aí digamos assim, esse resultado, para eles avaliarem como é que foi? Então, quando a gente faz esses estudos que são preventivos, o segmento aí é de muitos anos, né? Porque você tem que esperar vir a ter, por exemplo, o câncer de mama, ou não ter, e aí, assim, pode ser a vida inteira sem ela ter, né?
Então, assim, são estudos muito longos. Quando a gente fala de estudo que é para paciente que tem doença metastática, né, e que você está observando ali o tumor diminuindo, são estudos que a gente tem resultados mais rápidos. Mas quando a gente fala de prevenção, você precisa de um segmento muito longo, de anos. Né? Então, não vai ser uma coisa, eu acredito, que a Assim gente pra vai amanhã, ter. né? A gente precisa ter um pouco de, como vou dizer, paciência mesmo, né? Assim, a gente tem que ter esperança, porque a gente vê as coisas sendo desenvolvidas, mas é algo que vai levar um tempo até a gente ter certeza de que isso realmente protege, entendeu? Uhum. Qual que é a incidência para esse ano? Qual a estimativa para esse ano, né, do câncer de mama? Mais de 70 mil casos no Brasil. É muito alto, É muito alto. É a incidência mais alta que a gente tem de câncer de mama na mulher. A gente vem reforçando que as pacientes estão diagnosticando em idades mais precoces do que o rastreio, porque se o rastreio é indicado a partir dos 35 anos com ultrassom e 40 anos com mamografia, tem paciente de 25, de 30 anos diagnosticando. Então, a gente tem que reforçar a importância de conhecer o corpo, de fazer o autoexame, de detectar sinais, de avaliar o histórico familiar, de fazer mudanças no estilo de vida, porque tem coisas que a gente não consegue modificar. Por exemplo, eu não consigo modificar a minha genética, mas eu consigo modificar se eu sou uma pessoa sedentária, se eu sou uma pessoa obesa, lógico que com acompanhamento médico, né? Então, assim, o que a gente pode fazer é melhorar os hábitos de vida, diminuir o consumo de bebida alcoólica, alimento processado, né? Alimento processado, justamente. Assim, hoje em dia é muito fácil, muito cômodo a gente abrir um pacote e lanchar ali, comendo rápido na vida corrida, né? E lembrar que, assim, quanto menos você desembalar coisas e mais você descascar, melhor está sendo a sua alimentação. Tem uma coisa importante que eu queria falar também, claro, Mônica, que teve muita crítica em relação a essa vacina, que a paciente foi usada como cobaia, né? E aí as pessoas confundem muito o que é ser usada como cobaia, mas assim, nos estudos científicos, não é feito uma coisa sem ser desenhada, com muito cuidado, com muita cautela, se aquilo é diagnosticar, se aquilo foi feito sem ferir nenhum princípio de ética, sabe? E assim, muita gente se faz de cobaia por coisas que aparecem na internet, por exemplo, né? Sozinho, sem ter um acompanhamento de nenhuma instituição, de nenhuma declaração, né? E uma instituição como Harvard. Como Harvard, né? Que passa por todas as fases, como eu expliquei, dos estudos, de acordo com as declarações de ética. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente vê na internet. Não porque criticar. aparece propaganda de tanta coisa, sabe? Aí depois a pessoa tá ali sendo cobaia, sem estar participando de nenhum estudo, sabe? Que bom que você veio, trouxe para a gente, né, como que está sendo feito esse estudo, essa esperança no futuro. A gente espera próximo, mas enfim, quando for o tempo. Mas que bom que já existe isso para, né, ajudar tantas mulheres. Com certeza, a gente fica muito feliz, empolgado com a oncologia mudando tanto, né? Imagino. Natália, muito obrigada, foi um prazer te rever. Prazer também, eu que agradeço a oportunidade, pode deixar, tá à disposição. Doutora Natália Naves, ela que é médica oncologista, com a gente aqui hoje falando sobre essa esperança da vacina contra o câncer de mama.